Querida, muito bem-vinda. Te agradeço muito a disponibilidade por conversar aqui comigo e com a gente, o pessoal que está aí também. Como você sabe, já fizemos 6 lives aqui com outros poetas. Eu fiz essas lives, na verdade, a ideia mesmo são conversas, como eu chamei. Ou seja, não é uma entrevista, não é. Eu nem me Uhum. sinto habilitado para isso. É mais uma conversa sobre poesia e sobre a arte, não só a situação, a arte no Brasil, mas da nossa prática artística, como é que cada um de nós se relaciona com a arte. Uhum. Então, é uma alegria ter você aqui. Fico muito Não, feliz mesmo. Sei que você abriu um espaço aí que é difícil para você. Você é uma pessoa cheia de compromissos e é mãe, enfim, né? sim. Então, seja bem-vinda. E como tem sido sempre, para quem não te conhece ainda e está aqui no canal, é legal você fazer uma primeira apresentação, né, do seu trabalho e do... Sim, não, eu que agradeço, Malê. Você sabe que eu sou sua fã. É, e você já conversou com gente tão boa que eu nem sei mais o que, que eu posso falar. E, assim, eu sou uma pessoa meio que naturalmente calada. Meu domínio é a palavra escrita, mas a gente conversa aqui sobre. Conversando sobre poesia é sempre um pouco mais fácil, porque também é um assunto que, para mim é bastante natural, bastante espontâneo. Mas, enfim, eu sou a Lorena Miranda Kutlack. Eu queria, nessa introduçãozinha, só fazer um parêntese, que eu acho que é interessante, porque às vezes algumas pessoas me perguntam de onde que vem esse Kutlack, porque até um tempo atrás eu assinava só como Lorena Miranda. Tudo que eu produzia na internet, textos de blog, poemas, eu assinava só como Lorena Miranda. Só que me aconteceu um pequeno inconveniente, que é uma segunda Lorena Miranda, autora de poemas terríveis, que surgiu na internet. E aí, algumas vezes, as pessoas mandaram o blog dessa pessoa falando: Nossa, eu achei poemas seus. Eu falo: Não, gente, isso aí não é meu, não. Então, é uma outra Lorena Miranda da qual eu precisei me diferenciar. E para isso, eu recrutei o nome do meu marido. E aí, de uns tempos para cá, eu passei a assinar com esse nome um pouco maior. Só porque às vezes me aconteceu essa coisa até engraçada de me mandarem esse blog, um blog de uma pessoa que tem o mesmo nome que eu. Enfim, acontece. E aí, bom, então eu sou Lorena. Desse grupo todo com quem você vem conversando, eu acho que eu sou a caçulinha, né? Eu costumo dizer também que eu entrei nesse grupo com cotas para mulheres. Apesar de que cotas para mulheres e cotas para indígenas também. Apesar de que não sou a única mulher escrevendo poesia desse tipo, desse teor que a gente tem visto nesse grupo. Chamar de grupo já é algo que, assim, que é digno de assunto, né? A gente pode conversar, assim, se trata de um grupo, se trata de uma geração. Eu noto que existe uma certa ansiedade em torno disso também. Quem somos nós? Existe uma unidade, conversamos, convivemos, de caso pensado que existe essa perceptível semelhança entre alguns princípios que todos esses autores com quem você vem conversando, acho que a gente conversa também nos nossos escritos. Mas, enfim, a guisa de introdução. Eu sou a Lorena, eu nasci em Belém, mas eu moro em São Paulo desde 2006. Eu vim fazer faculdade de letras aqui quando eu tinha 17 anos. Hoje eu estou com 31, quase 32. E eu tenho um livro publicado, que é o Corpo Nu, foi publicado em 2015. E poesia para mim sempre foi um fato, sempre foi algo do qual eu nunca consegui fugir nem me desvencilhar, mesmo em momentos como esse meu momento atual, que eu conversei com você, Malê, que está super atribulado. Eu tenho 3 crianças, tenho uma recém-nascida em casa, mas ainda assim poesia é uma coisa que para mim acontece. E sempre foi assim. Mas eu só tenho, por enquanto, esse livro, que é o Corpo Nu.
tenho, às vezes me perguntam também se eu já não teria poemas suficientes para um segundo livro, e até tenho, mas eu tenho ao mesmo tempo um gosto muito grande, uma vontade muito grande de produzir não simplesmente coletâneas, mas livros com uma certa narrativa e com uma certa unidade. Então eu tenho hoje poemas que ainda não se configuram numa unidade como eu gostaria. Então, por enquanto, eu tenho apenas esse livro. E que mais é relevante? Eu sou especialista em literatura russa, estudei muito Dostoiévski, por muitos anos não, por alguns anos, escrevi muito sobre literatura russa na internet e fiz mestrado nessa área. E de uns tempos para cá eu tenho escrito muito sobre, em prosa mesmo, eu tenho escrito muito sobre vida em família, sobre vida espiritual, sobre maternidade, porque é uma parte também que é algo que me aconteceu e que se tornou também uma parte muito importante de mim. Hoje em dia, a maior parte de mim é essa, é isso que diz respeito a essa vida mais doméstica. E a minha poesia continua acontecendo, mas diria que não posso nem dizer que a poesia hoje é algo lateral, ou é algo que não é o centro da minha vida. De certo modo é sim, mas hoje em dia eu tenho essa outra força muito grande, que é essa coisa de criar meus filhos e de tentar pensar em pedagogias e tentar pensar no que é isso, o que é essa realidade da maternidade. Então eu tenho escrito muito sobre isso também. Às vezes isso escapa em forma de poemas, mas muito em prosa eu tenho escrito. E é isso. Eu me considero aprendiz diante dos meus colegas de geração, digamos assim, diante de um João Filho, um Vladimir Saldanha. Eu só aprendo, eu olho daqui de baixo porque eles estão fazendo. Desde o início, desde o primeiro contato que eu tive com eles foi assim, muito aprendizado. O meu livro só aconteceu porque houve esse diálogo, um diálogo bastante frutífero com esses poetas, tenho a felicidade de dizer que alguns são meus amigos mesmo, e sempre recorro a ele quando preciso, quando estou em apuros, quando tenho poemas inconclusos, ou quando tenho ideias malucas, ou quando... Então é um diálogo que é uma alegria grande, assim, poder recorrer a eles. Mas é isso. Da minha... O que as pessoas que não me conhecem precisam saber sobre mim é mais ou menos isso. Isso que um dos temas que você praticamente inicia com ele, que é essa questão de um grupo que não, para mim, de forma bem diferente, isso se configurou mais por contatos pessoais mesmo pela internet. Então, eu só chamei pessoas com quem eu já tenho um contato, né? Meu critério não foi de ordem poética, vamos dizer assim, diretamente, mesmo porque eu não tenho um painel do que se está produzindo em poesia no Brasil. Não é claro, não. Eu sei de várias pessoas, algumas inclusive que eu conheço o trabalho, mas com quem eu não tenho contato pessoal. Então eu fiz questão de que essas conversas fossem de caráter pessoal, né? Mas, claro, centrado na questão da poesia, mesmo porque, por causa dessas leituras que eu fiz durante muito tempo, agora eu estou fazendo muito raramente, mas durante alguns anos eu publiquei diariamente um poema, né, gravado. Eu acabei entrando em contato e retomando até um amor pela poesia, especificamente, que é da adolescência. Eu acho que eu nunca disse isso publicamente, mas eu quis ser poeta uma vez. Lá. Quando eu era adolescente, eu escrevi muita poesia. Felizmente perdi, isso aí não tem nem registro, não sei nem onde ficaram esses poemas. E depois, eu me lembro que com 21 anos, 22 anos, eu cheguei à conclusão de que eu escrevia poesia apenas para, vamos dizer, extravasar, não é essa palavra, mas para dar forma externa aos meus sentimentos, emoções e angústias, e deletei o tema.
Mas, enfim, de fato, como você diz, eu acho que se configura, né, se não um grupo, pelo menos uma geração aí de poetas, né, que tem muito em comum. Tem algum retorno, eu acho, está dando algum ruído aqui, às vezes, quando eu falo. Agora não está mais. Não, aqui eu não tô, aqui eu estou ouvindo bem. Tá bom. Mas, enfim, eu não sei se isso seria, você falou, talvez que seria um dos temas aqui que a gente pudesse falar. Você identifica alguma coisa em comum nesse grupo? Sim, me ocorre, por exemplo, a antologia que o Vladimir Saldanha fez de poetas contemporâneos brasileiros, que ele traduziu para o francês, e ali ele faz uma introdução onde, na minha opinião, ele resume esse assunto. É uma pena que eu não estou com o livro aqui, eu devia ter me ocorrido de trazer. Mas ele fala que, na verdade, não se trata de uma unidade estética ou mesmo de uma unidade de valores, até porque a gente tem. Não temos simplesmente poetas cristãos nesse grupo, apesar de talvez ser a maioria, mas não temos só poetas cristãos, não temos só poetas conservadores, não temos nem sequer só poetas que primem pelas formas fixas ou que seja. Mas é um olhar para o que veio antes, é um olhar para a tradição, é um tentar ter diante dos olhos tudo que foi feito antes e não mais esse olhar de destruição que a gente viu em gerações anteriores. Não necessariamente um olhar subversivo ou de tentar destruir o que quer que seja, mas voltar para essa serenidade de buscar os nossos temas próprios, a nossa própria voz e recorrer a tudo que foi feito antes para percorrer esse caminho, para fazer essa busca. Ou seja, realmente eu vejo nessas pessoas com quem você vem conversando, no João, no Vladimir, o Emanuel, o Bernardo, são pessoas que estão tentando realmente dizer algo. Não existe tanto essa necessidade de se afirmar como vanguarda ou de destruir modelos, ou eu não vejo mais nessa geração aquele poeta com a picareta na mão, tentando. E também não precisamos cair quase no clichê, né, de reconstruir a civilização ocidental ou reconstruir o que quer que seja. Não, essa voz interior, são pessoas que estão tentando, de fato, comunicar uma experiência pessoal por meio da poesia. Não uma experiência pessoal no sentido de sentimentos, simplesmente, mas aquela coisa que você conversou um pouco com o João na live dele. Aliás, um parênteses, eu não consegui ver todas as lives, mas eu vi trechos, e hoje eu consegui ver quase toda a do João Filho. E vocês comentavam um pouco sobre isso, né? Ele fala da poesia com P maiúsculo, da poesia com P minúsculo, e essa busca por dar digamos assim, transmitir por meio de uma linguagem, da linguagem do espírito, aquilo que acontece dentro da gente. Eu não sei se estou conseguindo me expressar direito. Como eu falei, eu me expresso melhor por escrito do que falando. Mas... mais do que isso, esclarece também para mim o que nos une. Porque sim, também, no meu caso, eu comungo com essa ação, né, de beber na tradição. Está dando um retorno aqui para mim. Alguém pode dizer se esse retorno está dando... Não, aqui não. Aqui não está. Alguém pode me dar uma mensagem aqui, por favor, para ver se está repercutindo também com vocês esse retorno? Agora não está, agora parou, tá também, ó, mas agora parou. Então tá bom. Aqui também tá, ó. Bom, mas agora parou. Você está me ouvindo, Lorena? Tô sim. Tá bom. Mas aqui eu não estou ouvindo com retorno, não.
Ah, parou, não parou. Eu dizia, então, que, que eu li às vezes aqui do João e falei às vezes, de que Uhum, isso me esclarece também por que é que nós estamos, eu dialogo tanto com vocês também, que é um grupo de amigos, na verdade, né? uhum, E espero que isso chegue também no teatro, porque ainda no teatro nós estamos, eu digo assim, porque eu estou um pouco até retirado, mas eu ainda dou aula na Unicamp, enfim, ainda na fase da destruição, né? E não só da destruição, mas um pouco na ideia da destruição da civilização ocidental, né? uhum, Então, sim. essa ação muito de fazer ações de ordem, agora voltou, fazer ações de ordem política sem levar em consideração a dimensão formal, que tem sido um dos eixos dessas nossas conversas. É Uhum, preciso recuperar a ideia de forma, né? Que ao longo do século XX primeiro entrou em crise e depois foi aos poucos desaparecendo do horizonte. De maneira que a sim. gente vê que os meninos que chegam para fazer arte, muitas vezes têm um impulso, vamos dizer assim, orgânico, real, mas logo desviam-se para essa outra forma de ação que não tem nada de poética, é uma ação política, né? Uhum, Sem perceber, exatamente porque todo o meio está fazendo isso, sem perceber esse desvio, uhum, né? Então sim. eles vêm, eu vejo muitos alunos chegarem assim, com um amor pelo teatro, tendo lido, sei, o Shakespeare, os grandes autores, e o Suassuna é muito comum eles terem como referência também, e Uhum. depois, em 2, 3 anos, abandonarem completamente isso. Ainda isso está acontecendo no âmbito teatral, né? Eu E creio vejo, que. Desculpa te interromper, não, não, mas isso que você falou sobre a sua juventude é uma questão que a gente tem que se colocar em algum momento, né? Estou fazendo poemas, quero fazer arte, mas até que ponto isso é uma necessidade real minha? Ou até que ponto isso me pertence, né? Ou uhum, seja, eu sou realmente vocacionado para isso, ou estou simplesmente querendo passar o tempo, estou simplesmente querendo extravasar de forma, assim, eu tanto poderia escrever um poema quanto poderia, sei lá, ir relaxar, dar uma volta, a coisa passou, sabe? Eu acho que essa pergunta da gente tentar levar a sério, dar espaço de mergulhar numa determinada forma de arte, se apropriar das ferramentas dessa forma de arte, a gente tem que tomar essa decisão em algum momento. Eu lembro que, para mim, o divisor de águas foi, por um lado, na prosa eu estava muito ali mergulhada no Dostoiévski, mas na poesia aconteceu o Bruno Tolentino, que eu não faço nenhuma questão de esconder, né? Até porque eu acho que nos meus próprios poemas é uma coisa que ainda aparece muito a referência do Tolentino. Mas eu lembro que até certo momento eu também escrevia porque tinha essa necessidade, porque era natural, era espontâneo tentar. Eu lia poesia na escola, lia poesia, passei a comprar livros de poesia e tentava muito naturalmente imitar o que eu lia, mas ainda era uma coisa frouxa, ainda era uma coisa que poderia muito bem ter sido só um hobby. E eu me lembro que foi no momento em que eu entrei em contato com a obra do Tolentino, especialmente o livro As Horas de Catarina, que me impactou muito. Não só me impactou, mas me startou na minha cabeça um processo de buscar o modo correto de dizer algo que estava acontecendo dentro de mim, que era muito intenso e que no momento coincidiu com o meu retorno inicialmente para o cristianismo e depois para a Igreja Católica. Com o Dostoiévski também atuou nesse sentido, no sentido de colocar muitos problemas. Dostoiévski ele não coloca muitas soluções, na verdade ele coloca uma solução, que é o Cristo, escondidinho ali no meio de uma floresta de problemas. A grande maioria das pessoas tropeça no meio do caminho, não chega sim. ao Cristo no fundo.
e acha que Dostoiévski fala desses problemas. Fala simplesmente do mal e dos espinhos que existem até você chegar ao Cristo. Mas se você percorrer direitinho o labirinto, você chega lá no final. E eu fiz esse percurso com o Dostoiévski e paralelamente me aconteceu o Tolentino na poesia, que realmente me abriu uma janela de possibilidades de comunicação que eu não tinha ainda. Então, As Horas de Catarina, também a Balada do Cárcere, eu passei muitos meses com esses livros. Eu não sou de ler muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou do tipo de leitora que passa alguns meses com o mesmo livro. Ou com 2, 3 livros, é mais ou menos assim que eu funciono, até hoje. E aí eu lembro que nesse momento, isso deve fazer uns 10 anos, eu tô com 31 anos agora, então assim, eu tinha uns 20, 19 para 20 anos. Que aí eu, assim, decidi, bom, vou casar com a poesia sim. Acho que é isso aí sim. Então até hoje considero realmente acho que a poesia é a minha forma de expressão por excelência, assim, é onde eu consigo dizer aquilo que eu preciso dizer, aquilo que acho que me cabe dizer. Mas, assim, são processos que a gente tem que percorrer, que a gente tem que, em primeiro lugar, perceber que existe o problema. Que não é simplesmente você chegar e jogar lá no seu caderno, jogar lá no seu diáriozinho, aquelas coisas ali e, ok, sou poeta. Não necessariamente. Existe uma problematização que precisa ser feita, só que normalmente a gente precisa ser levado a perceber isso. Normalmente a gente precisa de diálogo, né? Seja diálogo com pessoas vivas, seja assim, diálogo com autores, com gente morta, mas que te leve a perceber que existe esse problema. E que casar com a poesia é um negócio muito sério. É um negócio que exige muito esforço, muito estudo, para você dizer que você de fato deu espaço. Eu estou em processo, muito francamente, assim, eu tenho ferramentas já muito estabilizadas. Se eu quiser escrever um poema hoje, eu escrevo, vai sair bonitinho, vai sair ali ajeitadinho, vai dar para postar na rede social. Mas eu sei que eu ainda preciso ir mais fundo se eu quiser continuar caminhando nessa escola que é a poesia. Por exemplo, toda a questão da forma. Forma não é necessariamente forma fixa, né? Forma é você dizer do modo mais adequado possível, do modo mais assim, existe um modo ideal de você dizer cada coisa que existe. É aquela coisa da palavra certa, né? Então, às vezes você precisa de forma fixa, às vezes você precisa de verso livre. Eu, em grande medida, tenho ali os meus instrumentos de forma fixa, mas agora eu quero ficar mais afiada no verso livre. E é algo que eu tenho, estou de olho nisso, estou tentando aprender, estou tentando imitar muita gente que faz. Inclusive, nessa nossa geração, eu cito de novo Saldanha, né, com seu livro Lume Cardo Me Chama, que tem um verso livre que me fez parar para pensar. Ok, dá para fazer poesia altíssima, dá para fazer poesia muito ritmada e muito musical fora das formas fixas. Isso, eu diria que em poesia é o estágio em que eu estou hoje. Tentar sair um pouco da facilidade que é a forma fixa, o soneto, as redondilhas. Para mim já está até fácil escrever em redondilha. Então, a gente tem que identificar quando é preciso dar o próximo passo. E também estou de olho um pouco em prosa de ficção também, tentando escrever umas crônicas, tentando escrever um pouco de ficção. Não me pergunte como, porque minha vida está uma loucura. Mas o motorzinho está aqui, né? Então assim, recapitulando, precisamos tomar uma decisão séria, firmar realmente um compromisso diante da forma de arte escolhida e saber reconhecer quando realmente não era só uma paixãozinha fugaz, não era
Realmente não era para ser. Eu venho com a poesia desde muito cedo também. Acho que eu nunca tentei nenhuma outra forma de literatura a sério. Agora, nesse momento, é a primeira vez que eu sinto um chamado realmente mais, assim, mais alto mesmo para prosa de ficção. Eu nunca parei para tentar escrever prosa de ficção a sério, mas agora eu tô sentindo um pouco essa vontade. Acho que para os próximos anos, junto com afiar mais o meu verso livre, afiar mais a minha crônica, eu quero também tentar prosa de ficção. Precisamos muito disso, né? Precisamos de Sim, romancistas, precisamos de gente que coloque o nosso mundo, o nosso tempo em linguagem literária, né? Isso é uma coisa que faz muito falta hoje em dia. eu vi, você também está com um projeto, pelo menos começado, não sei se você está pensando em levar adiante, de histórias para crianças também, né? Você, Sim. até pela, você colocou, né, nesse conto que você escreveu há pouco, que ele surge na tua relação direta com teu filho, né? Sim, sim. Eu vou precisar colocar o celular no carregador. Pois é. A maternidade, para mim, me abriu muitas possibilidades. Uma delas foi isso, né, da literatura para crianças. Que, que acaba sendo, assim, meio que inescapável quando você convive muito com crianças e começa a perceber o modo como elas pensam, como elas imaginam, como elas raciocinam. E então começam a surgir realmente as tentativas e até a necessidade mesmo de produzir histórias que sejam significativas e relevantes para crianças em língua portuguesa. A gente tem muita coisa boa traduzida, temos bons autores também de histórias para crianças brasileiros, mas eu diria que faz falta assim uma prosa infantil mais atual e que seja boa, que faça bem para as nossas crianças, porque hoje em dia tudo está permeado pela política, pelas agendas, e então esse é um problema grande. Como tudo, a gente tem que filtrar muito o que a gente entrega para os nossos filhos, porque sempre tem ali os cavalos de Troia, né? Às vezes os livrinhos mais inocentes vão ter ilustrações e conteúdos que não são exatamente o que a gente quer passar para as nossas crianças. Então, é outra frente, é outra. Eu tô também com essa ideia, mas eu tenho olhado muito assim para tudo que acontece e pensado em modos de colocar isso em literatura, não só a parte da literatura para crianças. Então, eu tenho feito alguns exercícios de pegar cenas do cotidiano e fixar em crônica. Nem tudo eu estou colocando em rede social, porque eu ainda estou realmente treinando isso aí. Mas eu acho que é um exercício muito importante. Eu até hoje não vi um retrato literário fiel ao nosso tempo. Com tudo que ele tem, com todos os antagonismos, com todas as possibilidades. E a minha formação em prosa como eu falei, com a literatura russa, né? Então, o que os russos fizeram nesse sentido, claro que assim é gigante. É gigante e talvez não se repita na história da humanidade tão cedo. Mas foi o que fez aquela sociedade sobreviver. Uma sociedade que sobreviveu a tiranias e tiranias das mais variadas possíveis. Em grande medida, eles se mantiveram vivos, né, em espírito por meio da literatura. Primeiro ali no século XIX, depois na União Soviética. E, e a gente vive num Brasil que se beneficiaria muito disso, né, não só do retrato, mas da troca, né? Isso que felizmente a gente tem
na poesia, assim, dos autores conversarem, da gente dialogar, da gente se influenciar mutuamente. Os russos tinham muito isso, né? Esse diálogo por meio da ficção, por meio da imaginação. Eles fugiam da censura por meio da ficção. Então, sim, acho que a gente precisa de ficcionistas, a gente precisa de gente que mostre por meio de palavras como é que a realidade de hoje se reflete na imaginação deles. Esse é um modo esse é um tipo de diálogo que fortalece as sociedades. Acho que a gente precisa muito disso. Então eu estou um pouco que flertando com tudo, sabe? Eu estou um pouco inquieta. Eu tenho já meu quinhão de segurança na poesia, mas acho que a gente precisa, assim, sempre mais, sempre. Enfim, eu preciso de outros instrumentos. Hoje em dia então eu estou flertando com muita coisa. Você falou, eu também tenho uma grande paixão pela obra do Dostoiévski, li muito a obra dele. Quer dizer, não conheço o russo, então nas traduções, né? Mas, inclusive, eu tenho uma adaptação que originalmente foi pensada para teatro, mas eu é o Memórias do Subsolo, Uhum. que Sim. durante, eu acho que o quê? Uns 5, 6 anos, talvez até um pouco mais, eu fiquei atrás de uma concepção para adaptação e não encontrei. Aí eu abandonei, no fim esse projeto virou a adaptação que eu fiz do Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, que até hoje, de vez em quando, uma vez ao ano, eu faço, né? E, inclusive, o Memórias do Subsolo, essa adaptação, eu já fiz, acho que 3 gravações em áudio para publicar, e até agora não publiquei porque não estou satisfeito com a leitura desse. Eu fiz uma adaptação a partir de uma tradução em espanhol que me pareceu bem melhor que a brasileira na época. Parece que nós temos uma outra agora. E tenho esse projeto já há muito tempo. Um dia eu ainda vou gravar, dá umas 2 horas e meia, eu acho, que é só um trecho, é evidente, não é um livro inteiro. E, inclusive, talvez a gente possa, não querendo abusar do teu tempo, daqui a um tempo, depois que você esquecer essa nossa conversa, vamos fazer uma sobre Dostoiévski, né? Seria muito bom, já que você, né, mergulhou tanto na obra dele. Sim, sim. Eu preciso recuperar o meu Dostoiévski, que eu também estou há algum tempo. Eu passei tanto tempo com ele e com os russos, assim, estudando tão intensamente, que depois que eu terminei a minha dissertação, eu lembro que eu falei, não quero nunca mais ler literatura russa na minha vida. Não, eu guardei um livro do Dostoiévski que eu não li. Tem um que eu guardei só para não dizer que não tem mais nada dele para ler, porque diários, tudo que podia ler eu fui atrás e li. Mas tem um que é justamente uma tradução dessas recentes do Paulo Bezerra, que é aquele acho que é Dois Sonhos, algo assim. Aí eu guardei aqui para ler em algum momento que eu quiser ler um inédito do Dostoiévski. Mas eu tive tudo isso muito na ponta da língua por muitos anos, assim, todas as datas, todas as informações, tudo. Agora eu estou há algum tempo sem mexer nisso. Eu cheguei a estudar língua russa, ainda sei alguma coisa, mas nunca fiquei fluente, perfeitamente fluente, também esqueci muita coisa. Mas sim, de algum modo Dostoiévski, né, eu não consigo esquecer tudo, jamais esquecerei, porque não foi só uma pesquisa acadêmica, como eu falei no início. Sim. Dostoiévski foi para mim um mentor em muitos sentidos. É. Muitos dos problemas que ele coloca eram problemas assim de ordem moral, de ordem espiritual, eram problemas que eu tinha e para os quais eu não tinha solução, eu não conseguia nem fazer as perguntas certas. E então as perguntas que ele fez, eu percebi que eram as minhas. E então foi um autor que realmente foi uma espécie de pai, assim. Falar dele para mim vai ser sempre um prazer. A gente pode
a gente pode marcar, assim, para falar sobre Dostoiévski. Inclusive, o Memórias do Subsolo é um livrinho pequeno, mas que sabe que ele condensa tudo, né? É muito impressionante. Dá para ler, fazer só uma leitura por cima, se impressionar ali com a aparente densidade da coisa, mas se você for pegar referência por referência, tudo que ele está querendo dizer ali, tudo que ele está trabalhando ali, é muita coisa. É um dos livros mais densos, na verdade. Está tudo muito, muito sintetizado. Mas é um livro impressionante. A tradução do título, eu prefiro até de um rapaz que é lá da USP, onde eu estudei, que ele traduziu por Notas do Subterrâneo. Seria um título mais correto. Ah, é? Em vez de Memória já é uma licença do Boris Schneider, né? Mas seria mais Notas do Subterrâneo. Se eu não me engano, agora eu não vou achar aqui, mas na tradução essa em espanhol também ele usa memórias. Não sei onde está esse livro agora. Em russo é literalmente assim, escritos. Zapiski. Então seriam escritos, notas do subterrâneo. Eu tinha. Assim, Oi, fala. Só uma última coisa. Eu tinha. Talvez o meu projeto mais ambicioso em poesia era uma ideia que eu tive, mas nunca cheguei a executar, que era pegar lá o capítulo do Grande Inquisidor, lá dos Irmãos Karamazov, e que é um poema, né? Ele é apresentado como um poema do Ivan Karamazov, mas que no livro a gente lê em forma de prosa, em forma de narrativa. Eu tinha a ideia de escrever esse poema, mas eu queria escrever esse poema partindo de referenciais da poesia russa mesmo, do Pushkin, tudo. Então eu queria ficar fluente no russo, para ler tudo em russo, então fazer um poema, fazer uma versão do Grande Inquisidor em poesia, mas seria em português, mas seria um português muito, muito tomado do russo. Então era uma coisa meio maluca, assim, que eu não cheguei a fazer porque quando eu estava ali no Dostoiévski me aconteceu a maternidade, aí eu fui para outro canto, comecei a me interessar por outras coisas. Mas é uma ideia boa, é uma ideia que, se bem elaborada, se alguém quiser fazer, se alguém estiver assistindo e quiser fazer, seria bem interessante. Um poema aos modos do Pushkin, que seria a grande referência do Ivan Karamazov, né? Parece que é unanimidade entre os escritores, né, que o Pushkin é o grande mestre, né, até o século XIX, sim. No século XIX, e ter referência para todos eles, né, para esses grandes escritores que vieram depois ali. Não me lembro onde eu estava lendo isso outro dia, exatamente alguém falando, decantando, assim, decantando é a palavra, a obra do Pushkin. Eu queria voltar... Russo mesmo, né? Sim. Os russos, eles têm... já estou entrando aqui na vida dos russos, mas enfim. Os russos, eles têm toda essa questão da Rússia versus o Ocidente. Sim. Quem somos nós, como delimitar o que somos e como ser nós mesmos em face do Ocidente, em face de tantas referências ocidentais. Então, o Pushkin é considerado o primeiro autor genuinamente russo. Apesar de ainda ser bastante romântico e tudo, é bastante do período romântico, mas ele já traz um elemento de originalidade. Então, ele tem esse peso de ter inaugurado a originalidade da literatura russa diante dos próprios russos. Mas assim, no período soviético o pessoal já não queria saber muito, não. Isso aí tem uma semelhança também. Tem algumas relações aí, né, de analogia deles com a gente aqui, né, Brasil. Né? Outro dia eu estava lendo uma crônica do Nelson Rodrigues, que também é uma paixão minha, eu leio o Nelson desde menino, em que ele termina a crônica dizendo isso, que estão querendo destruir a nossa literatura, e ele diz, mas destruir aquilo que não existe, nós estamos recém-construindo a nossa literatura, porque ele estava falando da influência dos franceses ali na época,
acho que era a década de Uhum. 70, né, em que eles estavam ali, de fato, fazendo, de novo, uma varrida geral, né, na tradição, e o Nelson dizia isso: vocês estão imitando os franceses, mas, na verdade, nós ainda estamos recém-construindo a nossa literatura, então vocês vão destruir o quê? Né? Aham. Sim. Não, essa Isso analogia com o mesmo, Brasil é, não faz é bem essa comum. analogia. Sim, sim. E tem quem chame o Brasil de extremo ocidente. Essa é uma Hum, definição curiosa. Você tem ali o Oriente, você tem o Ocidente, você tem a Europa e você tem o extremo Ocidente nas Américas. De eu lembro que essa é uma definição curiosa, engraçada. Mas sim, quando eu estava estudando isso, eu lembro de alguns autores brasileiros levantarem essa bola aí, de que a gente tem um pouco esse complexo de vira-lata, sim, mas sim. ao mesmo tempo em que todo mundo que tem complexo de vira-lata tem um ego grande ao mesmo tempo, né? Então, tem essa vontade de se afirmar e Essa de expressão, negativo. essa expressão complexa de vira-lata, o Nelson gostava de usar, né? Ele tem uma Uhum, outra frase que ele diz: o brasileiro é um narciso às avessas que cospe na própria face. sim. Mas se você for ver toda pessoa meio deprimidona, meio assim, é um pouco narcisista também, né? Sim. O pessoal da psicologia explica melhor, mas tem essa dualidade. Mas você ia perguntar alguma outra coisa antes de eu voltar para os russos. Quando você. Não, eu ia entrar de novo no tema da forma, que está sendo um eixo mesmo aqui, porque eu acho especialmente para os meninos que estão querendo ser poetas mesmo, né? Eu acho que nós estamos num momento de retomada de várias coisas aqui no Brasil, né? E uma Uhum, delas é a arte. sim. Então, acho que as pessoas precisam tomar consciência mais dessa questão da forma, né? Quando no que você está dizendo fica sempre muito claro que dialogando com a grande tradição, né? Com os grandes e ela é tão vasta, não é, que tem lugar para todo tipo de atitude, vamos dizer assim, não é uma questão só de conservadores. Pelo contrário, a Não, não, gente havia uma sim. consciência muito clara disso até a década de final de 70 em todos os artistas comunistas assim de carteirinha sabiam disso, né? E me Uhum, parece que de lá para cá houve uma espécie de lapso nessa questão. uhum. Sim, eu gosto de pensar sempre no Jorge Lima. Se você for pegar a obra completa do Jorge Lima, começa ali primeiro começa com a poesia dele criança, que é muito curiosa, muito legal de ler, poemas que o Jorge Lima escreveu quando tinha 7, 8 anos, ali tentando rimar, é bem engraçado. Mas Jorge Lima que depois foi fazer poemas assim altamente modernos, altamente desconstruídos em muitos sentidos, mas ele começa ali com aqueles sonetos alexandrinos bárbaros e perfeitos, parecem esculpidos em pedra lá com 14, 15, 16 anos. É legal você pegar a obra de um autor desde o início, assim, para ter um olhar sobre esse percurso. Eu lembro quando eu vi esses sonetos do Jorge Lima, eu também não tinha nem 20 anos. E foi um dos primeiros sustos que eu tive, assim, puxa, eu não sei fazer isso. Então, assim, parece que esse domínio, essa escola espartana era a escola de todo mundo, de fato, até um tempo atrás. Você tinha, de fato, que aprender a se movimentar ali naquela base para depois ir para outros caminhos. Só que hoje você chega com o seu apetite, com a sua vontade de falar, com a sua vontade de se expressar, e nada é cobrado. Não existe critério. Você não tem que apresentar nada. Digamos assim, é uma universidade sem vestibular nenhum. A imagem é meio grosseira, mas assim,
Hoje em dia, para você se considerar artista, para você publicar livros, para você ser ouvido, para você ser, inclusive, autoridade no assunto, o critério é simplesmente, muitas vezes, um critério de você concordar, você ter valores semelhantes ao daquele pessoal que está ali julgando. Não é mais uma questão artística. A arte, de fato, foi para baixo do tapete. Tem uma coisa que para mim também foi muito emblemática, de uma professora que eu tive na faculdade. Eu fiz letras na USP, que é considerado um curso top, de ponta, etc. E eu tive uma professora lá que era uma das damas do curso, assim, aqueles dinossauros que estão lá há 1000 anos, e o que ela falava era a regra. E tem um texto dessa senhora falando sobre literatura contemporânea, sobre poesia contemporânea, e ela elege como um dos grandes nomes da literatura contemporânea um sujeito cujo nome eu não me lembro também agora, é algo como Valdo alguma coisa, não sei, mas é um sujeito que tem uns poemas assim, tem um que é bunda, 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 bunda. Entende? É isso. É isso. Perdão para a audiência aí, mas assim, a moça estudou em Oxford, é a grande dama da literatura ali dentro da sala de aula, mas assim, é isso. Parece que a coisa virou, não sei nem como expressar, mas já não se trata mais de arte, já não se trata mais de artifício, de artesanato, de você dominar um ofício. Isso, Valdo Mota. O João, que é o cara que entende das coisas aqui, ele falou o nome. Quem quiser jogar no Google, é um sujeito meio... Tem uns poemas meio esotéricos, assim, mas não tem uma frase com uma sintaxe completa. É só... Parece que ele jogou as palavrinhas para cima e caiu no papel. E, assim, isso é considerado... Isso é considerado arte, isso é considerado poesia. Então, de fato, o critério zerou. E aí é até um pouco cruel com quem está começando, porque as pessoas chegam cruas na universidade, as pessoas chegam com os olhos brilhando, chegam esperando encontrar ali um caminho, chegam assim plenamente confiantes no que vão encontrar, e ali... Estou lendo aqui o que o pessoal está escrevendo. Sim, eu vi muito isso acontecer ali na faculdade. Pessoas que entram normais, esperançosas, com as suas leituras debaixo do braço, esperando fazer algo com isso, e o que elas encontram é esse comando geral de... hoje em dia a cultura não está mais nos livros, a cultura está nas ruas, joga isso aí fora. Fala o que está dentro do seu coração, do jeito que você achar que precisa. Então, se a gente não encontrar vozes distoantes, vozes que tragam de novo esse chão, de fato não tem como o cara voltar sozinho. É muito difícil. É muito difícil, assim, até porque tem toda a questão da alfabetização, da base, sabe? Que as pessoas estão chegando na universidade sem base. E plenamente confiantes de que aquelas pessoas que estão ali falando são as pessoas que têm autoridade, que entendem do assunto. Então, se o Valdo Mota é a grande voz da literatura contemporânea, então ele é a grande voz da literatura contemporânea. Para que Camões? Para não entrar na parte dos valores, na parte comportamental, existencial, que o que acontece com esses adolescentes dentro da universidade é um negócio bem complicado. As pessoas entram normais e saem odiando os pais, odiando a vida burguesa da qual vieram e que os alimentou até aquele momento, sabe? Bem triste, mas é a realidade. A arte é o de menos, né? Eu ia dizer, na verdade, passaram duas coisas aqui. Primeiro é isso, que não só no teatro, eu imagino que isso é generalizado,
mas há poucas décadas, 2 ou 3 décadas, começaram a desaparecer as formações de artistas fora do âmbito da universidade. Então, hoje em dia, a universidade se tornou o lugar onde você busca formação para ser artista. Isso é inédito na história da humanidade, eu acho. Nunca foi assim. Pelo contrário, as escolas de arte elas surgem dentro da universidade praticamente no século XX, né? Mas nos últimos tempos elas se tornaram quase que o único lugar, até porque as escolas menores têm dificuldade em sobreviver, né? E a outra coisa que me ocorreu, e que eu acho que é grave nesse sentido, é que as pessoas não percebem mais que a linguagem é um meio para você compreender. Então, não há um cuidado quando você fala num poema sem sintaxe, né? Na verdade, assim, é um poema sem estrutura de pensamento. E, entretanto, essas pessoas têm plena certeza de que elas estão pensando. Né? Quer dizer, é quase como assim, o jogo de imagens quase que aleatórias que ocorrem na cabeça, a pessoa identifica com pensamento. Sim, sim. Então, aquela coisa, a sua língua materna é a língua na qual você aprendeu a pensar. Se você não domina a sua língua materna, você não pensa direito. E não é uma questão não é uma questão de aprender as regras ou aprender o nome das coisas dentro da gramática. Não é isso aí, é um segundo passo. Mas é preciso ter contato com as formas basilares da língua. É preciso ter um contato com a língua ela mesma, para depois você entender o que está acontecendo ali quando alguém propõe outra coisa ou por motivos assim, estéticos, artísticos, propõe uma fuga dessa base. Mas a base precisa existir, senão o resto não se. E quando você falou sobre a universidade, eu lembrei do que está acontecendo, por exemplo, com os jornalistas. Antigamente, assim, até um tempo atrás, quem escrevia nos jornais eram os escritores. Você não precisava de diploma para isso. Então, tinha jornais com crônicas, com resenhas, com contos, com notícias, e quem alimentava isso eram os escritores, era o pessoal que estava ali vivendo, lendo, pensando. Mas hoje em dia você tem a coisa do diploma. Para você ser um jornalista, você tem que ter passado por uma universidade que é uma escola de politicagem, na verdade. Então a gente tem toda essa coisa hoje de a mídia está comprada, ou a mídia isso, a mídia aquilo. Nem é necessário sequer que exista um controle do que os jornalistas estão dizendo ou estão falando, porque eles saíram dessa escola de formar robozinhos da política que são as universidades. Então você não tem pessoas pensando nos jornais, você não tem pessoas se expressando exatamente. Você tem pessoas que foram formadas por essa escola de massacrar as inteligências que são as universidades. Assim, perdão quem discorda, mas eu estive dentro da universidade pública por 8 anos e foi muito difícil. Foi muito difícil ver qualquer tipo de discordância ali dentro. Era muito difícil, foi muito difícil para mim, já nos meus anos finais na universidade, conseguir, por exemplo, conduzir o meu Dostoiévski de um jeito que não fosse politizado. De um jeito que fosse de acordo com aquela leitura politizada que se fazia e se faz até hoje lá dentro. Então, assim, eu penso muito nisso. Quando você falou, eu lembrei do caso dos jornalistas. Eu conheço o caso de uma pessoa, enfim, que não cabe citar aqui, mas que gostava muito de crônicas, gostava muito de linguagem jornalística e por isso que queria fazer o curso de jornalismo para se tornar um jornalista. Não é assim que funciona. Não precisa ser assim. Assim como você não precisa entrar na universidade para se tornar um artista, para se tornar um poeta. Na verdade, hoje em dia é o caminho mais fácil para você se perder. É você jogar toda a sua fé, toda a sua energia criativa dentro dessa máquina.
Então, eu aprendi algumas coisas lá dentro, mas foi fora de sala de aula. Não foi exatamente dentro de sala de aula. Agora nós estamos chegando no nosso tempo. Quando dá 1 hora, o Instagram simplesmente desliga a ligação, a conexão. Tá. Então, eu gostaria de te agradecer muito ter aceito o convite. O Emanuel Santiago, inclusive, colocou outro dia as 6 lives que a gente tinha feito, dizendo que eu tinha concluído, e de fato a gente tinha perdido o contato, eu não sabia se você ia achar tempo para fazer. Então eu cheguei a dizer, nessa 6ª live, que se não me engano foi com o Vladimir, que era a última live. Mas felizmente não era, nós tivemos a oportunidade de fazer isso, esta aqui, e eu tenho ainda a alegria de dizer aqui em primeira mão que eu consegui contato com o Érico Nogueira, que nós vamos ter mais uma live com o Érico Nogueira. Não sei se vai ser quinta que vem, porque depende do tempo dele, e só agora eu consegui contato com ele. É outro Mas, então, gigante. com essa, também é um grande poeta. E com essa 8ª live, sim, nós vamos fechar, pelo menos, esta série aqui. Então, agradeço-te muito, agradeço todos os poetas que já participaram aqui, que estão aqui, pelo menos uma parte deles está aqui, e deixo as últimas palavras para ti, querida. Nós temos ainda 1 minuto. Tá, eu que agradeço, Malê. E assim, eu realmente não sei falar direito diante de uma câmera. Eu tenho um problema enorme com isso, mas ainda assim foi uma alegria, e uma alegria poder, pelo menos, marcar minha presença aqui diante de você e desses amigos queridos, queridíssimos, a quem eu devo tanto. Então, obrigada.